Olá, aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de darmos prosseguimento ao vídeo, eu quero pedir para você aí que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com amigos, se não gostar, com inimigos. Ative o sininho das notificações na opção todas, para sempre que eu postar algo novo aqui no canal, você seja rapidinho notificado. Bem, recados dados, vamos dar prosseguimento trazendo o primeiro relato de hoje. E este é de Denise Pereira. Essa história aconteceu comigo. Quando eu tinha 18 anos, eu conheci um rapaz na escola. Eu estava no ensino médio e ele estudava na mesma escola que eu na época. A gente começou a namorar. Depois terminamos o ensino, ou seja, a escola, e continuamos namorando normalmente. Tempos depois, ele foi trabalhar no exército, foi ser militar e foi transferido para outro estado. Mas sempre a gente se falava pelo WhatsApp. Depois, conseguiu um emprego em uma empresa grande e com 3 meses subi de cargo. Ganhava 4 salários na época. Tudo ficou bom, mas o meu relacionamento estava cada dia mais fraco. A distância fez com que a gente não se falasse muito, devido ao trabalho também. Mas um dia ele disse que queria morar comigo. Eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo pensativa, pois ele me chamou para morar com ele em outro estado do Brasil. Fiquei pensativa em largar tudo o que eu tinha. Meu emprego bom, tudo que conquistei. Deixar tudo para trás não é fácil, mas ele insistia e dizia que ia me dar uma vida nova e melhor, bem melhor da que eu tinha. Ele ganhava bem no exército, até que um dia resolvi ir morar com ele. Vendi tudo que tinha, pedi demissão e fui morar com ele em outra cidade. Quando cheguei na casa que ele morava, percebi que ele vivia bem, pois a casa era grande, tinha tudo. Fiquei feliz e na primeira semana foi um sonho. Tudo perfeito. Ele ia trabalhar no exército e voltava nos finais de semana. E eu ficava sozinha em casa no tempo restante. Porém, o sonho real virou um pesadelo. Quando ele chegava do trabalho, ele era estúpido, me xingava por nada. Eu fiquei em choque em ver aquilo, pois nunca ele havia me tratado daquele jeito. Depois, ele pedia desculpas e eu deixava para lá. Esse foi o erro, pois toda vez que ele chegava do trabalho, ele voltava pior. Até que começaram as agressões físicas, ao ponto dele quebrar o meu dente. Depois começou os ciúmes exagerados dele por mim. Era um ciúme doentio.
Ele imaginava coisas que não existiam. A paranoia era tão grande que ele achava que eu tinha outro homem. Mas eu nem saía de casa, muito menos colocava alguém dentro da casa. Mas ele foi piorando, ciúmes aumentando, até que ele começou a ir trabalhar e me deixar trancada em casa e levava a chave com ele. Um dia acordei de manhã e fui fazer o café, mas não tinha café e nem açúcar, muito menos pão. Não tinha nada. E eu não tinha dinheiro mais no meu cartão para comprar. Para piorar, como eu disse, a casa estava trancada e ele tinha levado a chave. Foi um inferno. Fui olhar a geladeira e só tinha cebolas, um resto de arroz cozido, feijão e 3 ovos. Passei uma semana comendo isso, mas só deu para comer por 3 dias. E acabou-se a comida toda. Fiquei com fome por dias. Na geladeira só tinha 3 cebolas. Eu comia cebola pura, sem nada. Eu chorava horrores. Era um inferno. Depois, quando ele chegava, a gente brigava. Ele virou um demônio de tão ruim. Fiquei assim por 1 mês, vivendo dessa forma. Até o Wi-Fi. Ele levava o roteador para que eu não usasse a internet, pois ele era um psicopata, ciumento e paranoico. Toda vez que ele ia trabalhar, ele me trancava. Eu estava pesando 45 quilos. Fiquei parecendo um esqueleto. Eu chorava demais. Larguei tudo por ele. Larguei meu emprego por ele. Vendi todos os meus móveis para ir morar com ele. E minha vida virou um inferno por causa desse homem. Até que um dia ele chegou em casa com uma mulher. Sim, ele levou uma mulher com ele para dormir em casa, na maior cara de pau. Nessas alturas, a gente não tinha mais relações nenhuma. Eu dormia em um quartinho pequeno que tinha minha cama. E ele ficava com essa mulher na sala, assistindo filmes com ela, bebendo. Olha, eles fizeram de tudo. Eu esperei eles dormirem de madrugada. Peguei o celular dele escondida e abri o aplicativo de um banco que ele usava e transferi R$ 500 para minha conta. Isso foi no domingo, pois assim eu ia colocar crédito no meu chip para usar a internet, para poder pedir ajuda ou até mesmo alguma coisa para comer, tipo pizza, sei lá, essas coisas. Pois ele trabalhava a semana toda fora e só voltava no sábado e me trancava. Eu não contava para minha mãe na época por vergonha. Eu morria de vergonha de tudo aquilo. Nunca contei sobre essas coisas.
Dias depois, ele foi trabalhar. Eu fiquei em casa trancada de novo. Porém, dessa vez, eu tinha dinheiro e internet, sem ele saber, é claro. A primeira coisa que eu fiz foi pegar contatos de chaveiros no Google. Consegui um chaveiro, mas não expliquei a ele sobre nada. Apenas disse-lhe que eu fiquei trancada e não consegui achar as chaves. O chaveiro foi na casa e conseguiu abrir o portão e a porta da casa. Eu paguei e agradeci. Depois fui tomar um banho, troquei de roupas, peguei minha mochila, coloquei todas as roupas que tinha e fui comprar uma passagem de ônibus para ir embora. Na rodoviária, fiquei esperando o ônibus que ia para minha cidade. Eram 3 dias de viagem. Quando o ônibus chegou, eu comecei a chorar. Foi uma alegria. Parecia que eu estava me libertando de um inferno. Entrei no ônibus chorando, sem ninguém perceber, pois eu nunca contei a ninguém. Eu tinha vergonha. Eu sentia nojo de tudo. Foi terrível. Quando cheguei na minha cidade, fui para a casa da minha mãe. Quando eu a vi, eu comecei a chorar. Abracei ela e chorava muito. Ela ficou sem entender nada. Me perguntava o que tinha acontecido, mas eu falava que era apenas saudades dela. Fiquei na casa da minha mãe por 1 semana. Depois ela faleceu. Ela estava doente, fazia muito tempo. Fiquei morando sozinha na casa, porém era alugada. As dívidas começaram, aluguel atrasado. Eu fui em uma empresa que eu trabalhava antes, a mesma do começo do relato, mas não me deram mais trabalho. Dias depois fui deixar currículos e quando cheguei em casa tinham mais de 3.000 mensagens e ligações no meu celular. Era meu ex, furioso, perguntando sobre mim, onde eu estava, mas eu bloqueava. Ele comprou mais de 50 chips e sempre eu bloqueava. Eu não podia trocar de chip porque os currículos que eu deixava nas empresas tinham o meu número. Depois passou uns 3 dias e uma pizzaria me chamou para trabalhar. Fiquei trabalhando lá até que um dia meu ex aparece nessa pizzaria com a nova mulher dele. Ficaram na mesa. Quando eu o vi, fiquei com tanto ódio e medo que urinei na roupa. E ele foi falar comigo. Disse que eu era uma pobre coitada, burra, e riu. E me xingou sem ninguém ouvir, sabe, baixinho. Depois foram embora. Fui para casa com medo. No dia seguinte, fui trabalhar. E quando cheguei na pizzaria, percebi que tinham mudado o nome da pizzaria. Estavam colocando uma nova placa. Tinha o nome de quem? Do meu ex na placa. Eu não acreditei no que eu estava vendo. Mas não era possível ser meu ex, pois ele não era o único que tinha aquele nome. Porém, era ele mesmo.
O infeliz comprou a pizzaria. Quando cheguei, ele estava dentro da pizzaria. Olhou para mim e disse que eu era empregada dele. E ele estava com a outra mulher dele. Eu disse que ele podia ir para o inferno, que eu não iria mais trabalhar lá e que nunca mais eu queria ver esse lixo de novo. Fui embora para casa, chorava de ódio. Ele nunca ia me deixar em paz. Passei fome, pois eu não conseguia emprego. Fiquei com síndrome do pânico. Tinha medo de sair de casa. Um dia, a minha vizinha, que morava sozinha, foi na minha casa. Ela ficou me chamando do lado de fora da minha casa. Eu abri a porta e ela me disse que queria me dar algumas coisas. Ela me deu um bolo, uma garrafa de café e entramos na minha casa e ficamos conversando naquela manhã. Minha casa cheirava mal. Eu não tinha desinfetante nem sabão para lavar a casa. Ela foi para a casa dela, depois voltou com vários sabões, desinfetantes e etc. E fez uma faxina na minha casa. Me ajudou a lavar minhas roupas e quando ela terminou, ela me disse assim: preciso te falar algo sobre tudo que você passou. Sobre tudo o que aquele homem fez, aquele homem que destruiu sua vida. Eu posso te dar tudo em dobro, tudo o que você perdeu. Posso também destruir a vida dele, assim como ele destruiu a sua. Eu fiquei assustada, pois eu nunca contei a ninguém o que eu tinha passado, nem mesmo para minha mãe quando ela ainda estava viva. Como a minha vizinha sabia? Pois a gente nem se falava muito. Perguntei a ela como isso era possível, como ela poderia me ajudar e ainda destruir a vida dele. Ela era de uma religião chamada Wiccas, significa bruxas brancas. Só fazia o bem e se vingava de pessoas ruins. Eu perguntei como ela ia trazer vingança e ainda me ajudar a mudar aquela miséria de vida. Ela sorriu e disse que eu precisava apenas fazer o que ela mandar. Fiz tudo o que ela mandou. Ela chamou mais 6 mulheres e elas ficaram no quintal da casa dela. Eu fiquei olhando sentada, vendo tudo ali. Não posso relatar o que vi e nem o que elas fizeram. Mas elas começaram a fazer de manhã e isso terminou à noite. Era um ritual. Depois, ela mandou que eu fosse para casa descansar. Na mesma semana, consegui o trabalho em um hotel de luxo. Eu era recepcionista e me tornei gerente com uma semana de trabalho. Dias se passaram e eu trabalhava perto do centro da cidade e vi o meu ex sentado na praça do centro, todo sujo, fedendo, drogado e bêbado. Eu fiquei olhando por um minuto aquele lixo.
toda vez que eu ia trabalhar, eu via ele na praça, todo sujo e drogado. Até que um dia ele me viu saindo do trabalho e pediu desculpas. Sim, me pediu desculpas por tudo. Disse que tinha perdido tudo, tinha sido expulso do exército. A mulher dele trocou ele por um delegado na época. Ela e o delegado tomaram tudo que ele tinha, até mesmo a pizzaria que ele comprou para me humilhar. Ele perdeu. Ele então começou a fazer uso de drogas e beber muito. Depois disso, que ele me pediu desculpas por todo o mal que me fez e disse que eu merecia ser feliz. Eu fiquei olhando para ele com ódio, sério. Sem falar nada, eu saí e fui embora. Uns 3 dias depois, estava eu indo trabalhar de manhã e vi muita gente e um carro da ambulância e outro carro da polícia. Quando fui ver o que era ele, morto. Morto por dívidas de drogas. Eu simplesmente saí e fui trabalhar. Dias se passaram e conheci um cara legal no trabalho. Tive medo de ter outro relacionamento, mas a minha vizinha disse que só ia me dar nessa vida o melhor. Comecei a namorar com ele. Depois ele me deu um presente. Me colocou como gerente geral de uma pousada que ele tinha em frente à praia. Com 1 mês, ficamos noivos. Ele colocou a pousada no meu nome, me deu de presente. Até hoje ele me trata muito bem. É um ótimo companheiro, educado, até os dias de hoje. Ótima pessoa. Ah, outra coisa que aconteceu foi que aquela mulher do meu ex, que ficou com a pizzaria. Sabe o que aconteceu com ela? O tal delegado que namorava com ela deixou ela por outra e depois que o meu marido comprou a pizzaria dela e deu para mim. Meu atual marido comprou a pizzaria dela e deu para mim de presente. Porém, ela nem imaginava que era a gente que havia comprado. Quando fui receber a chave da pizzaria, ela nem me reconheceu mais, pois eu estava mudada, cabelo feito, toda arrumada, de carro. Ela me entregou a chave da pizzaria. Depois eu disse assim para ela: "Você se lembra de mim?" Ela disse que não. Eu me identifiquei. Ela me olhou com tanto medo e disse apenas assim para mim: "Eu sempre soube que você era uma boa pessoa." Essa história aconteceu comigo. E aí, aterrorizados, o que vocês acharam desse relato? Eu achei bem interessante e passível sim de acontecer, né? Visto que teve muitas partes sobrenaturais. Só acho que a bruxa que ajudou ela não era uma Wicca e nem uma bruxa branca. Mas independente se essa bruxa era boa ou má, ela se compadeceu do sofrimento da moça. Eu não concordo em mandar nada de volta. Eu teria
só feito para ele ir embora, ser feliz em outro canto, mas quem sou eu para julgar, né? Como eu sempre digo, não estou aqui para julgar e nem para ser fiscal do sobrenatural de ninguém, pois só quem vive sabe. Deixem suas opiniões nos comentários. Eu peço que comentem com respeito, tá? Pois a pessoa dá autorização para que a gente conte seu relato aqui não está procurando julgamento, e sim para nós conhecermos cada vez mais o lado sobrenatural da coisa. Mesmo eu achando que a mulher que ajudou ela, a vizinha no caso, disse para ela que era uma Wicca, mas mexia era com outras coisas. Mas, como eu disse, quem sou eu para julgar? Muito obrigado por dar permissão para que eu lesse aqui o seu relato. Bem, se você ficou até o final do vídeo é porque gostou do canal. Então se inscreve aí, vem fazer parte do meu clã, da minha alcateia, você também. Peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar o like, sem compartilhar, sem ativar as notificações de vídeo para estar recebendo notificações sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. Você também pode ajudar o canal sendo um patrocinador ou um colaborador do mesmo pelo Superchat, Super Stickers, pelo Valeu e até mesmo via Pix. Toda ajuda é muito bem-vinda e eu já agradeço do fundo do meu coração. A chave do Pix vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário do mesmo. Quero falar com você aí que passou por uma experiência com o sobrenatural e queira compartilhar conosco. Envia para o e-mail do canal, será uma honra narrar aqui. O e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas estará anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Se você não quiser se expor e nem expor os demais envolvidos no seu relato, escreva no mesmo e eu garanto seu anonimato e de todos os outros, é claro. Se você quer ter o seu relato contado em forma de conto, farei isso com muito prazer. Só preciso da sua autorização para fazê-lo. E se você quer que eu narre aqui suas experiências, relatos, contos e histórias, te dando os créditos e divulgando o seu trabalho, será um prazer. Na descrição do vídeo você vai encontrar muita coisa legal, vale a pena explorar. Assim como nas playlists do canal que está recheado de vídeos com histórias de arrepiar, vai por mim. E você pode também prestigiar meus outros canais e me seguir nas outras redes sociais. Afinal de contas, é muito bom estar com vocês. Quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam na criação e também na divulgação do meu trabalho. Mas principalmente agradecer a vocês, meus aterrorizados. É para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo amor e carinho. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Amo vocês demais. Fui!